Olha só, meu povo, a gente começa a Correio Manhã nessa sexta-feira falando sobre a maldade que o ser humano pode fazer pro próximo. Como assim, João? Imagina só você receber um bolo de uma pessoa que ainda não foi identificada. Esse bolo aqui, ó, você receber um bolo, aí você vai para casa e divide esse bolo com amigos e parentes. E do nada, todo mundo que comeu começa a passar mal. Ô, Vanessinha Costa, onde isso aconteceu? Em quantas pessoas passaram mal e qual o estado de saúde dessas pessoas? É inacreditável, Vanessinha. Bom dia para você. Bom trabalho, bem-vindo ao Correio Manhã. Bom dia, João, para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no Correio Manhã. A gente inicia essa sexta-feira justamente com esse caso. De acordo com informações da Polícia Civil, na casa onde tudo aconteceu existiam 7 pessoas que em tese estariam em um momento familiar, em uma comemoração, em uma noite de quinta-feira comum, quando comeram esse bolo. O bolo foi trazido por uma das pessoas da família, mas a procedência exata desse bolo ainda não foi confirmada pela Polícia Civil. A nossa equipe, inclusive, vai se encaminhar para lá para entender de onde veio esse bolo e para entender como a polícia vai seguir a investigação nesse caso. O fato é que alguém da casa teria recebido um bolo e aí ou foi comprado ou foi ganho por alguém, isso aí está em análise, em investigação, e levado esse bolo para casa. Na casa teriam ali as 7 pessoas, eles confraternizaram, comeram e após se alimentarem eles passaram mal. Então sentiram aquele mal-estar e bastante sonolência. Algumas pessoas inclusive foram ali desacordando, né? O que a gente chama popularmente de apagando. E aí ao perceber esses sintomas iniciais e sintomas que todas as pessoas que comeram o bolo sentiram muito semelhante, eles acionaram as unidades, as ambulâncias de SAMU para atendimento. Então foram deslocadas 3 ambulâncias para a região da Ilha do Bispo ontem à noite para atender essa família. Quando os socorristas chegaram por lá, eles levaram ali 5 pessoas em atendimento, fizeram alguma operação básica no local e trouxeram essas pessoas da família aqui para o hospital de trauma da capital, onde elas foram atendidas ontem à noite e chegaram desacordadas. Então, um pouco desorientadas também algumas delas. Essas são as informações do que aconteceu ontem por aqui. O Hospital de Trauma já divulgou um boletim nas primeiras horas dessa manhã, informando, a condição de atendimento dessas pessoas, a idade, o estado de saúde, pessoas que todas elas ingeriram esse bolo que foi levado, então tem sintomas muito semelhantes, como disse, o mal-estar, a sonolência muito profunda e algumas, inclusive, de fato, desacordadas. O que chama a atenção é que entre essas 5 pessoas também tem um idoso e uma criança. Então, idades que são ali mais vulneráveis a alguns tipos de toxinas, de alimentos mesmo. E aí, nessas condições, os socorristas preliminarmente passaram informações ontem para a nossa equipe, como estado de como eles encontraram essa possibilidade dos soníferos que poderiam estar nesse bolo. E a gente conversou com um desses socorristas e podemos acompanhar o que ele disse ontem. Nós chegamos na ocorrência, lá na Lupo Garro, na Ilha do Bispo, a ocorrência de 5 pessoas que tinham comido um fatídico bolo e estavam passando mal. Foi acionado a USA 03, sob a responsabilidade do Dr. Paulo Júnior. Chegamos lá, realmente confirmado 5 pessoas, uma pré-adolescente e 2 idosos e 2 adultos comeram do bolo e o bolo contém provavelmente alguma substância de sonífero, alguma coisa nesse sentido, porque estavam todos os 5, muito sonolentos. Tinha dos 5, 3 realmente apagadão, conseguimos acordá-los. Aí trouxemos a senhora aí de 73 anos de idade, era com a pressão um pouco alterada, foi medicada e está sob os cuidados aí do Hospital de Trauma.
Então ele usa mesmo esse termo sonífero, né? Naquela preliminar ali de análise dos sintomas e das condições que essas pessoas da família estavam quando o SAMU chegou, eles entenderam que houve essa ingestão mesmo. Então eles foram trazidos para cá, para o Hospital de Trauma em João Pessoa, e no boletim que foi divulgado hoje nas primeiras horas da manhã saiu a regularidade do estado de saúde dessas pessoas. São 5 pessoas que constam nesse boletim, entre elas um idoso de 72 anos, uma criança de apenas 10 anos e 3 adultos, um de 24 anos, 27 anos e 49 anos. Todos eles passaram pelos procedimentos médicos de urgência quando chegaram, possivelmente algum procedimento de desintoxicação. Eles seguem em observação e em quadro clínico regular. João, como eu disse, a suspeita, a orientação investigativa quanto à procedência do bolo ainda não foi confirmada pela Polícia Civil nem pela linha de investigação. Então a nossa equipe vai seguir junto à produção e as equipes apurando, e as equipes da Polícia Civil apurando, para entender de onde veio esse bolo, em qual situação específica essa família teria tido acesso ao alimento para que causasse tudo isso em relação à saúde delas. As 5 pessoas que estão aqui no hospital estão em quadro estável, como disse há pouco. João. Vanessinha Costa, que mistério, hein? Como esse bolo, obrigado pelas informações, qualquer outro desdobramento, o canal aberto para você. Agora, como chegou, de que forma chegou esse bolo nessa casa? Alguém deu para esse parente, para esse morador que levou lá para casa e dividiu com amigos ali, pelo menos 7 pessoas ingeriram, comeram esse bolo. O que tinha nesse bolo, gente? 5 pessoas passaram mal e tiveram de ser levadas para o hospital, ainda estão em observação. Pensa, agora coincidência ou não, no dia 13 do mês passado, lembra aquele caso daquelas crianças entre 2 e 5 aninhos que encontraram na rua, se recorda aí, busca na memória. As crianças encontraram na rua, foi no beco de uma casa na mesma rua, enfiado dentro de um tijolo, lá mesmo na Ilha do Bispo, no mesmo local, na mesma rua onde aconteceu isso, coincidência ou não, no mesmo lugar. Crianças de 2 e 5 anos encontraram esse chumbinho, comeram, passaram mal, foram levadas para o hospital. Ainda bem que estão bem, já estão em casa com a família já há algum tempo. Agora, coincidência ou não, no mesmo lugar, gente. Pode falar, Anderson. Agora são 6h16. Olha só, o David Martins pede passagem. Olha isso aqui, o bolo, ó. Olha o bolo já lá na delegacia. O bolo foi levado, foi colhido pela polícia, foi levado para a delegacia. Cadê o David Martins, que chega com informações ainda sobre esse caso, que é um mistério para a polícia, hein, David Martins? Bom dia. Bom trabalho para você, meu filho. Oi, João, bom dia para você. Você acompanha agora imagens do bolo que é aí o grande X dessa questão de ontem à noite lá na Ilha do Bispo. Eu estou aqui na sala do delegado Paulo Josafá, que está aqui, está com toda a documentação, está apurando essa situação curiosa e intrigante que aconteceu ontem lá na Ilha do Bispo. E o que restou do bolo está aqui, ó, apreendido. Delegado, vai ser encaminhado para a perícia esse material, não é isso? A gente está ao vivo para toda a Paraíba aqui na TV Correio. Bom dia. Bom dia. Na verdade, houve o registro dessa ocorrência e levantamento lá no local, foi apreendido o bolo. O fato é que o Wendel, de 20 e poucos anos de idade, mais de 20 anos de idade, ele chegou com esse bolo dizendo que recebeu de uma amiga. Toda a família, não de 7, comeram desse bolo. E ele foi jogar futebol. Quando voltou, não demorou muito, veio se sentindo mal. Aí, de repente, toda a família, na cadeia passaram a sentir mal e pediram socorro. Após as providências iniciais, inclusive a família fez o chá também, mesmo assim fazendo o chá, nada se resolvia, só fazia complicar. E foi feito um deslocamento dos investigadores até o local e, chegando lá, constatou o fato, né? Fez a apreensão, recolhimento do bolo e, nesse momento, está sendo encaminhado para a perícia, enquanto as vítimas estão no trauma. O Wendel ainda não está podendo falar para dizer quem foi a amiga
Quem foi a amiga que deu esse bolo para ele como presente e ele levou para a família para ver. E essas consequências desagradáveis, preocupante para a família e levando em consideração que naquela mesma comunidade já são o segundo envenenamento de famílias em menos de um mês. Agora, É um fato preocupante que a polícia já vinha investigando, a delegacia da Homicídio vem investigando e vai continuar investigando esse fato com mais profundidade. E nesse caso em particular, a recuperação do Wendel, para que ele fale quem foi que deu esse bolo a ele. delegado, há o relato de todas as pessoas que passaram mal, todas elas confirmam que comeram desse bolo? A família toda participou. Quando ele chegou com o bolo de presente, então partiram do bolo, fizeram o café e foram tomar o café. Inclusive os avós dele também, na casa. Agora, a diligência nesse momento, para que o pessoal de casa possa entender, é identificar essa pessoa que deu o bolo e também saber que substância é essa no bolo. Sim, a perícia que vai dizer que substância que se encontra dentro desse bolo. Agora, o importante agora é a recuperação da família e do Wendel, para que ele aponte a pessoa que recebeu esse presente. Ele conta se foi alguém lá mesmo da comunidade, Não, se foi em outro bairro, não? É porque ele disse que ganhou de uma amiga lá, enquanto estava bem, né, no caso. Mas depois que ele se sentiu mal, ele não está em condição de falar. Então estamos aguardando a recuperação do Wendel para que possa esclarecer. E o laudo pericial para dizer a substância que tem nesse bolo. Muito bem, eu agradecer aqui ao delegado Paulo Josafá. O material está aqui, vai ser encaminhado agora para o Instituto de Polícia Científica, para que possa se saber o que tem nesse bolo e saber outra coisa, delegado, se foi uma ação dolosa. Dolosa quer dizer o seguinte, se foi alguma coisa de propósito, se alguém colocou algo de propósito nesse bolo com a intenção de envenenar as pessoas. Isso também deve ser averiguado, né, delegado? Se foi algo colocado de propósito nesse bolo. Se houve dolo, esses procedimentos virão para dentro dos autos. Muito bem, é isso, João, eu volto com você, tá vendo? O delegado despachando, agradecer que ele parou aqui apenas para atender nossa equipe, e a gente mostrando aqui o bolo que está apreendido, o que restou dele, na verdade. Está apreendido e vai ser encaminhado para a perícia. Eu volto com você. Já agradeço aí, viu, David Martins, ao doutor Paulo Josafá. Agora, esse material, esse bolo, aparentemente um bolo simples, né? Tipo aquele bolo da avó, vai ser levado para a perícia para poder descobrir o que tem nesse bolo. Agora, o que tem que ser descoberto também, sabe o que é? Quem é essa pessoa? Essa amiga, né, desse homem que levou o bolo para casa. Obrigado, David. Agradeça mais uma vez o Paulo Josafá, o delegado. Quem é essa pessoa que deu o bolo, que foi e entregou esse doce para esse homem? Tem que chegar até essa pessoa, né? Se quem foi levado para o hospital está só em observação, está bem, graças a Deus, foi só aquela sonolência, algumas pessoas chegaram apagadas no hospital. Agora, o homem que levou esse bolo para casa, é só a polícia ir lá agora e falar com ele. Quem é essa pessoa que te deu o bolo? E chegar até essa pessoa, né? Você que fez o bolo? Você que comprou esse bolo? Comprou onde? Quem entregou esse bolo para você? Porque não é possível. Um doce como esse aqui, ó, será que essa droga, esse produto foi colocado na preparação do bolo ou depois do bolo já pronto? Alguém foi lá e jogou em cima. Tudo tem que ser investigado com muito cuidado, né, com muita atenção também, para saber de onde veio esse material e bora chegar até essa pessoa, que ela vai ter que explicar. Imagina só, ainda nessa edição a gente volta a falar mais sobre esse caso que chama a atenção nessa sexta-feira.